A paz de Cristo e a alegria de Maria, seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã. Eu sou o Padua Costa, da comunidade Mariana Boa Semente. Com muita alegria, estamos nos unindo a você agora em mais um episódio da série Amigos de Deus, com as homilias deste grande santo da Espanha, São José Maria Escrivá. Santo da Espanha, santo nosso também, santo da Igreja. Estamos unidos na comunhão dos santos e aprendendo uns com os outros e, é claro, com aqueles que já chegaram lá, que já estão na igreja triunfante, na glória, nós podemos muito melhor aprender com eles e trilhar a nossa história. Livro Amigos de Deus, 18 homilias de São José Maria Escrivá, uma coletânea maravilhosa para que nós possamos crescer na amizade com Deus. Como está a sua amizade com Deus? Você que está nos acompanhando pela internet ou pela rádio, precisa crescer nessa amizade? Eu preciso e muito. E você? Abraço a você que nos vê pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram ou nos ouve pelo Spotify. Um abraço muito carinhoso a você que nos acompanha pelas páginas da comunidade Mariana Boa Semente ou pelas páginas da paróquia de Santo Antônio de Quixeramobim, que está em festa hoje de modo especial. Você que está ao vivo conosco, hoje dia 15 de novembro, 266 anos. Olha que história maravilhosa da paróquia de Santo Antônio de Quixeramobim. Estamos em festa, faça festa conosco, louve a Deus. Logo mais, nesta noite, vamos ter a missa solene com a presença do nosso querido bispo Dom Ângelo Pignoli e será muito bom contar com a sua presença. Se você mora em Quixeramobim ou nas proximidades, venha para a Matriz de Santo Antônio hoje à noite, faça essa festa conosco. Se mora distante, una-se a nós também, com certeza teremos uma transmissão pelas páginas da paróquia e você poderá acompanhar essa linda festa. Queremos acolher com muita alegria a você, ouvinte da Rádio Cultura de Quixadá, você que nos acompanha nas noites da Cultura FM 102.1, a Rádio do Bem. Você que nos ouve pela Rádio Cultura tem um canal de comunicação conosco, você pode deixar a sua mensagem, você pode dizer de onde nos acompanha, quem é você, como é que você acompanha esse programa, tá bom? Anote aí, 88 é o código de área, 998378192. 88 é o código de área, 998378192 é o telefone da Rádio Cultura de Quixadá, Cultura FM 102.1. Quero abraçar com carinho a você que nos acompanha ao vivo, sempre que possível, através do YouTube da comunidade Mariana Boa Semente. Hoje conosco, abraço a Netinha, que sempre está por aqui. Abraço, Netinha, obrigado pela felicitação aqui para a nossa paróquia. Nossa querida Claudiana, que também já chega sempre cedo. A nossa querida irmã, amiga Cristina. Tudo bom, Cristina? Sempre bom ter você por aqui, tá bom, minha irmã? Um abraço para a Madalena também, já deixando o seu registro. E você que nos acompanha em outros horários, através de outras plataformas, já fica sabendo. Quer estar conosco frente a frente, ao vivo, nos ajudando a fazer o Amigos de Deus? Sempre por volta de 9h30 da manhã, nós liberamos o link de transmissão pelo YouTube da comunidade Mariana Boa Semente, tá bom? Entra no YouTube, aproveita, se inscreve no nosso canal, é de graça, não paga nada, toca o botãozinho inscrever-se e quando aparecer o sininho, aperta o sininho também para ativar as notificações e fica atento. De segunda a sábado, por volta de 9h30 da manhã, aparece o alerta que a qualquer momento a gente vai entrar no ar e você interage, vai deixando as suas mensagens para nós, tá bom? Ficamos muito contentes com a sua audiência. Eu lembro a você que ouve nesta noite através da Rádio Cultura que nós, no sábado, pela Cultura FM, entramos à tarde, a partir das 4 da tarde. Segunda a sexta, na Cultura, à noite. Começa às 8h30 da noite. Aos sábados, mais cedo, às 4 da tarde. Vamos rezar, irmãos e irmãs? Nós estamos meditando a 10ª homilia de São José Maria Escrivá. Aquele propósito de vida que eu e você devemos ter. Viver diante de Deus e diante dos homens. Da melhor maneira, imitando a Jesus, com o coração de Jesus, tendo as atitudes de Jesus, com as mesmas virtudes de Jesus. É isso que a gente está aprendendo durante esta 10ª homilia. Confere todas as demais, já foram 9 que passaram por aqui, está tudo à sua disposição
nas nossas playlists, aqui nas nossas páginas. Vamos rezar? Hoje nós começamos uma nova sequência, com 2 episódios, a sequência desta 10ª homilia, que é intitulada A Cada Um o que é Seu. A cada um o que é seu. O que será que nós vamos aprender nestas 2 ocasiões, neste episódio e no próximo, sobre a cada um o que é seu? Tem a ver com aquela conversa dos fariseus com Jesus. Você vai ouvir hoje aquele questionamento dos fariseus, é correto pagar um imposto a César? Então, a partir disso aí, já vai abrindo o coração, São José Maria vai nos ensinar como entender as diversas realidades da nossa vida. Então, presta bem atenção e vamos fazer juntos agora nosso momento de oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Unidos a Nossa Senhora, continuamos clamando o Espírito Santo sobre a nossa vida. Estamos rezando com esta oração da Beata Helena Guerra, que é um ato de união a Jesus. Continue conosco em oração. Vamos falar com o Senhor. Vamos pedir mais e mais o seu Espírito sobre nós. Ó Jesus, em vosso nome, o Filho único, por nós feito homem, crucificado e glorificado, pedimos ao Pai Clementíssimo que nos conceda dos seus tesouros a graça dos 7 dons do Espírito, que repousou plenamente sobre vós. O dom da sabedoria, para saborearmos o fruto da árvore da vida que vós sois verdadeiramente, e apreciarmos a vossa doçura vivificante. Sim, Senhor, te pedimos a sabedoria para encontrar no querer do Pai o sabor da nossa vida, a nossa alegria no nosso dia a dia. Dai-nos, Senhor, o dom da inteligência, que ilumine os olhares do nosso espírito, o dom do conselho, que nos conduza pelo caminho estreito, na esteira dos vossos passos, o dom da fortaleza, para que possamos reduzir a nada a violência dos ataques inimigos. O dom da ciência, a fim de que sejamos cheios das luzes da vossa doutrina santa e possamos distinguir o bem do mal. O dom da piedade, que nos confere entranhas de misericórdia. O dom do temor, que afastando-nos de todo o mal, nos guarde na paz, sob o peso do respeito pela vossa majestade eterna, pois foi isso que quisestes que pedíssemos nesta santa oração que nos ensinastes. Por isso vos pedimos agora, pela vossa cruz, Senhor Jesus, que nulo obtenhais, para a glória do vosso nome santíssimo, ao qual seja dada, com o Pai e o Espírito Santo, toda a honra, o louvor, a ação de graças, a glória e a dominação por todos os séculos. Assim seja. Se você que nos acompanha tudo isto deseja, escreva, diga, proclame, assim seja. Se assim como eu você precisa de todos esses dons do Espírito Santo também, diga de coração, amém.
Amém. Amém. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Santo Alberto Magno, rogai por nós. Beata Helena Guerra, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima, e São José, seu castíssimo esposo. 10ª homilia de São José Maria Escrivá, do livro Amigos de Deus, primeiro episódio da sequência A Cada Um o que é Seu. Vamos ouvir. Lede com atenção a cena evangélica para aproveitar essas admiráveis lições das virtudes que devem iluminar o nosso modo de agir. Terminado o preâmbulo hipócrita e adulador, os fariseus e herodianos apresentam o seu problema. Diz-nos, pois, o teu parecer. É lícito dar o tributo a César ou não? Escreve São João Crisóstomo. Notai agora a astúcia desses homens. Não lhe dizem, explica-nos o que é bom, conveniente, lícito, mas dize-nos a tua opinião. Estavam com a obsessão de atraiçoá-lo e torná-lo odioso ao poder político. Porém, Jesus, conhecendo-lhes a malícia, disse: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles apresentaram-lhe um denário. E Jesus disse-lhes: De quem é esta imagem e inscrição? Eles responderam: De César. Então disse-lhes: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Bem vedes que o dilema é antigo, como clara e inequívoca é a resposta do Mestre. Não pode haver uma contraposição entre o serviço a Deus e o serviço aos homens. Entre o exercício dos deveres e direitos cívicos e os religiosos. Entre o empenho por construir e melhorar a cidade temporal e a convicção de que este mundo por onde passamos é caminho que nos conduz à pátria celeste. Também aqui se manifesta essa unidade de vida que, não me cansarei de repeti-lo, é uma condição essencial para os que procuram santificar-se no meio das circunstâncias habituais do seu trabalho, das suas relações familiares e sociais. Jesus não admite essa divisão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou terá aversão a um e amor ao outro, ou se submete ao primeiro e olhará com desdém o segundo. A opção exclusiva que um cristão faz por Deus, quando aceita com plenitude a sua chamada, impele-o a dirigir tudo para o Senhor e, ao mesmo tempo, a dar também ao próximo tudo o que em justiça lhe cabe. Meu irmão, minha irmã, aqui nós temos um tesouro, mais uma vez, que São José Maria está nos oferecendo. Você alguma vez já experimentou esse tipo de divisão? Não sabe se coloca em Deus ou no mundo o seu coração?
Quem não já experimentou esse tipo de divisão? Eu coloco em Deus ou no mundo o meu coração, como se essas duas realidades fossem totalmente incompatíveis. Ou eu me dedico a Deus, ou eu me dedico à igreja, ou eu me dedico à minha família, ou eu me dedico ao meu trabalho, ou eu me dedico aos meus estudos. Pensar que isto tem que ter uma divisão é uma tentação. Pensar que entre Deus e as realidades deste mundo precisa haver uma divisão é uma tentação. Vou repetir para você já guardar o que está no coração dessa reflexão de São José Maria Escrivá. Pensar que entre Deus e as realidades deste mundo precisa haver uma divisão é uma tentação. Porque, na realidade, hoje São José Maria está nos recordando que tudo, em vista da glória de Deus, pela união com Deus, pela nossa prioridade na amizade com Deus, deve ser vivido com uma integração e não com uma divisão. Esse ensinamento São José Maria nos dá com muita precisão, com muita riqueza, dando continuidade à sua meditação sobre aquele encontro entre os fariseus e os herodianos e Jesus, que está no capítulo 22 do Evangelho segundo São Mateus. E aqui no início, São José Maria vai recordando para mim, para você, a importância de conhecer Jesus, olhar para a vida dele e imitá-la. Por isso que você que está nos acompanhando pela internet, você que está nos ouvindo pela rádio, assim como eu, precisa rezar com os santos evangelhos, precisa rezar com a palavra de Deus, precisa crescer, eu e você precisamos crescer neste conhecimento de Jesus, para ver como Jesus agia, como Jesus vivia diante de Deus Pai, diante dos homens. É assim que eu e você precisamos viver. Nós temos que aproveitar, nos diz São José Maria Escrivá, as lições das virtudes que Jesus nos dá, que devem iluminar o nosso modo de agir. A vida de Jesus para mim e para você é uma luz. Escreva, a vida de Jesus para nós é uma luz. A vida de Jesus para nós é uma luz. É uma luz que nos conduz. Jesus disse mesmo, né? Eu sou a luz do mundo. Depois disse, vocês agora também sejam uns para os outros. A partir da minha luz em vocês, sejam luz para o mundo. Nós temos que imitar o que Jesus disse, o que Jesus fez, e temos que, diante de Deus e diante dos homens, fazer a mesma coisa. Então vamos olhar para esta cena. É um exercício prático aqui que São José Maria está nos dando. Vamos olhar para esta cena da vida de Jesus. Continuamos. Veja quanta riqueza em uma cena da vida de Jesus. Nós já estamos aqui há vários episódios na 10ª homilia de São José Maria Escrivá, com os olhos em uma cena da vida de Jesus. Veja como a palavra de Deus é rica. Quantas coisas nós podemos tirar dela. Vamos olhar então. Nessa cena, São José Maria vai detalhando novamente. Os fariseus se aproximam de Jesus, juntamente com os herodianos, e fazem assim uma introdução cheia de adulação, cheia de falsidade, elogiando a Jesus, exaltando Jesus, mas você sabe, com a intenção de comprometer Jesus, traçando ali uma armadilha. São José Maria está recordando. A pergunta foi essa: é lícito dar o tributo a César ou não? Depois que fizeram aquela introdução maliciosa, falsamente elogiosa, vem aquela pergunta ardilosa: mestre, é correto? No teu parecer, na tua opinião, é correto dar o tributo a César? E aqui São José Maria utiliza uma reflexão de São João Crisóstomo,
outro grande santo, que faz essa reflexão desse trecho do Evangelho de São Mateus, destacando que, com muita astúcia, os fariseus não estão querendo saber realmente para bem se conduzir à opinião de Jesus. Tanto que eles não perguntam a Jesus: Jesus, nos diga o que é bom, nos diga o que é correto, o que é conveniente. Não, eles dizem: qual a tua opinião? Você está entendendo? É claro que eles não estavam interessados em saber o que era certo. Eles queriam que Jesus, você sabe, dissesse alguma coisa que demonstrasse ser um revoltado, um insubordinado, que estava insuflando as pessoas a não pagarem os impostos. Essa era a intenção. No fundo, eles queriam que Jesus dissesse: não, não é correto pagar o imposto a César, para que eles pudessem colocar Jesus contra o poder político, encontrar uma maneira de Jesus ser preso e até assassinado, por ser um revoltado. Essa era a intenção. Porém, recorda-nos São José Maria nos levando a contemplar a cena. Nós estamos olhando para a cena, isso é um exercício de meditação que estamos fazendo, para tirar dali uma lição. Jesus, conhecendo a malícia, a maldade daquela conversa mentirosa, já vai direto na ferida. Jesus desmascara os fariseus. Você pode até dizer assim: acho que Jesus foi grosseiro. Não, Jesus não foi grosseiro. Jesus foi verdadeiro. Mesmo quando Jesus falava de uma forma dura, Jesus não estava sendo grosseiro. Jesus estava sendo verdadeiro, colocando o bem do outro para quem ele falava como primeiro. A intenção de Jesus, quando usa uma expressão forte assim, é desmascarar para curar. Aqui a gente já pode até abrir um parênteses para recordar alguns ensinamentos que São José Maria já nos deu no decorrer dessa reflexão, dessa passagem. Por respeito humano, para não ficar numa situação desconfortável, às vezes a gente não diz o que a gente precisa dizer para alguém, não é? Isso a gente já refletiu. Estou só fazendo uma reflexão, uma revisão de reflexão, tá bom? Se eu e você, como Jesus, fazemos isso por amor, devemos fazer, mesmo que isso cause dor. E aqui, Jesus, então, não mede as palavras, porque diz isso com amor, diz isso para desmascarar, para curar. Ele diz: por que vocês estão me tentando, hipócritas? Em outras palavras, Jesus está dizendo: vocês sabem que estão com segundas intenções. Vocês sabem que vocês estão dizendo uma coisa e pensando outra, e querendo outra. Então, Jesus, antes de dar a resposta, com muita sabedoria, como nós vamos recordar, Jesus já faz esse ato de amor, mesmo duro, porque nós sabemos: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí, então, agora, depois de desmascará-los por amor, mesmo causando uma reação de dor, Jesus dá a resposta. Ele diz: de quem é esta imagem e inscrição? Depois que ele pede a eles que mostre a moeda do tributo, moeda que deveria ser paga como imposto. Ele pede para eles: olhem para esse denário e me digam de quem é esta imagem e esta inscrição. Veja que Jesus vai levando-os a uma reflexão. Jesus não dá direto a resposta. Jesus era um mestre realmente, o mestre por excelência, e vai levando eles mesmos a encontrarem a resposta que talvez não queriam. Eles disseram: bem, a imagem que está aqui é a imagem de César.
E aí Jesus diz, então, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Veja que sabedoria. O objetivo dos fariseus ali foi frustrado, né? Porque Jesus, com muita sabedoria, não se demonstrou um rebelião, um revoltado, mas deixou um ensinamento concreto. O imposto que é devido deve ser fielmente retribuído. Dai a César o que é de César. Jesus ali não estava concordando com nenhum tipo de exploração. Estava dizendo o que é de direito para o imperador, para o governador, deve ser dado. Mas também aquilo que é direito de Deus não deve ser negado. Estava dando uma resposta não revoltada, mas equilibrada. E é esse equilíbrio que eu e você precisamos ter ao lidar com as realidades deste mundo e com a presença de Deus na nossa vida. Este é o ensinamento. Essa dúvida, o que é que eu devo fazer para não ter essa divisão no meu coração? Eu quero me dedicar a Deus, mas eu preciso estar com os irmãos, eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, mas eu sei que eu tenho que rezar. E aí, como é que fica essa situação? Esse é um dilema antigo. Mas Jesus nos dá, presta bem atenção você que está conosco, uma clara e inequívoca resposta. Jesus nos ajuda a encontrar as respostas que nós precisamos para a nossa vida. E a resposta é esta, meu irmão. Não há, e reforça São José Maria Escrivá, não pode haver uma contraposição entre o serviço a Deus e o serviço aos homens. O tema desta 10ª homilia não é esse? Viver diante de Deus e diante dos homens? Então, o nosso serviço a Deus, a nossa relação com Deus, não se contrapõe à nossa relação, ao nosso serviço aos homens. Uma coisa não nega a outra. Uma coisa não compromete a outra, uma coisa não prejudica a outra. Se você está servindo a Deus, você não pode servir, dedicar-se aos homens. Se você serve aos homens, se você exerce o seu trabalho, se você colabora com a sociedade, isso não nega a sua relação com Deus. Não existe contraposição com relação a isso. Entre os exercícios dos deveres e direitos que temos como cidadãos, e os nossos direitos e deveres religiosos, não existe uma incoerência, não existe contraposição, existe, deve existir cada vez mais uma união, uma comunhão, uma integração. Quando eu penso que devo me empenhar para melhorar este mundo onde eu vivo, construir esta cidade temporal, é provisória. Tudo isso aqui vai passar, mas enquanto estou aqui, tenho que me empenhar para melhorar. Escreva isso. Tudo aqui, neste tempo, vai passar, mas enquanto aqui eu estiver, eu tenho que me empenhar para melhorar. Vou repetir. Tudo aqui, neste tempo, nesta realidade, vai passar. Mas enquanto eu aqui estiver, eu tenho que me empenhar para melhorar. Esta é uma convicção. Qual é a outra convicção? Que este mundo é passageiro e que estamos caminhando para uma realidade definitiva, para a pátria celeste. Então, isso aqui deve valer mais do que aquilo. Então, como este mundo é passageiro, como nós estamos caminhando para a pátria celeste, então eu não devo dedicar a menor atenção a este mundo. Está errado. Está errado porque uma coisa está ligada à outra, uma coisa leva a outra. Eu só vou caminhar firmemente para o céu se agora, nesta vida, eu for a Deus fiel. Eu só vou caminhar firmemente para o céu se agora,
nesta vida, eu for a Deus fiel. E eu sou fiel a Deus cuidando daquilo que Ele me confiou. E Ele me confiou este mundo, esta realidade, as pessoas com quem eu me relaciono, assim como você também, você recebeu de Deus uma missão. Aonde você está, com quem você está, você tem uma missão. E a sua relação com Deus está ligada a esta missão. Você está entendendo? Veja que maravilha esse ensinamento que São José Maria está nos dando, porque muitas vezes nós vamos para os extremos. O que é que acontece na prática? Tem pessoas que vivem concretamente essa divisão. Se dedicam inteiramente a esta realidade passageira como se ela fosse a única. E esquecem da relação com Deus. Então você se dedica totalmente ao seu trabalho, você se dedica totalmente à sua família, eu estou falando de coisas boas, aos seus estudos. Atenção, como se Deus não existisse. Como se isso não tivesse relação com Deus. Você coloca isso dentro de uma caixa, enche esta caixa com essas realidades boas, mas passageiras, e não faz uma ligação delas com Deus. Não as vive em função de Deus. Não as vive iluminadas pela vontade de Deus. Então você vai conduzindo o seu trabalho, a sua família, os seus estudos, o seu lazer, etc., pela sua própria vontade, pelo que você acha e não pelo que Deus orienta, pelo que Deus determina. Por isso que na grande maioria das vezes, ou em todas as vezes, não dá certo. Para dar certo, Deus tem que estar perto. Para dar certo, Deus tem que estar perto. Ou então, a gente cai em outra tentação, vai para o outro extremo. A minha relação é só com Deus, isso aqui tudo vai passar, eu tenho mais que estar só na igreja, eu preciso só rezar, não preciso trabalhar, não preciso estudar, não preciso da minha família cuidar. Opa, é claro que isso está errado. Porque não está integrado. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, a cada um o que é seu. Eu tenho que saber organizar a minha vida, mas em função dessa integração. Viver diante de Deus e diante dos irmãos. Deve haver uma unidade de vida. Nós não podemos ser pessoas quebradas, mas inteiras, integradas. Em outros trechos de outras homilias, São José Maria nos ensina essa necessidade de uma vida íntegra, de uma vida inteira. Eu não posso ser hora de Deus, hora de mim, hora das pessoas. Na realidade, tudo é de Deus, mas eu preciso estar neste mundo, inclusive em virtude daquilo que Deus me confiou, fazendo bem, sendo presença bondosa de Deus aonde quer que eu esteja. Essa é uma insistência de São José Maria. Em todos os ensinamentos, o próprio movimento que pela graça de Deus ele fundou, ensina essa santificação através do trabalho. Nós precisamos, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo hoje pela rádio, nesta noite, você que nos acompanha pela internet, guarde isso no coração. Nós precisamos buscar a nossa santificação, a nossa amizade com Deus, não só quando estamos entre as quatro paredes de um templo, da igreja, ali também, e de modo muito especial, quando estamos recebendo os sacramentos, quando estamos em um lugar de oração lendo a Bíblia, claro que ali como não seria uma ocasião de santificação. Porém, não só. Nós precisamos buscar esta amizade com Deus, esta santificação no meio das circunstâncias habituais do nosso trabalho, das nossas relações familiares, das nossas relações sociais. Porque Jesus não admite essa divisão. Inclusive, isso é problema até com relação a pessoas que se afastam da igreja
por aquilo que nós chamamos de um contra-testemunho. Elas sabem que uma pessoa participa da igreja a nível oracional, celebrativo, pastoral, é aquela pessoa que vai à missa, é aquela pessoa que ajuda nos movimentos, ajuda nas pastorais, é uma pessoa, como a gente costuma dizer, da igreja. Porém, quando esta pessoa está em casa, quando essa pessoa está no trabalho, ela não faz aquilo que Deus deseja. Ela é da igreja, você está entendendo? Mas em casa, no trabalho, na sociedade, não faz aquilo que Deus deseja. Então isso para a maioria das pessoas é um empurrão para longe de Deus. Porque as pessoas não conseguem ver uma coerência de vida. Você percebe como também aí está um motivo dessa integração? Jesus não admite essa divisão. Você não pode ser uma pessoa na igreja e uma pessoa no mundo. Você tem que ser uma pessoa da igreja no mundo. Você não é do mundo, mas você está no mundo. Só assim que nós vamos ser esta luz que a Deus conduz. E aqui vem aquele outro ensinamento que o Senhor nos dá e que tem tudo a ver com essa reflexão que São José Maria está fazendo. Por isso que ele cita aqui no sermão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou terá aversão a um e amor ao outro, ou se submete ao primeiro e olhará com desdém o segundo. Se a gente ler sem atenção esse ensinamento de Jesus, nós vamos pensar assim, olha, está vendo? Então, eu só tenho que servir a Deus. Então, a minha realidade com o mundo, com as pessoas, isso deve ser deixado para lá. Não, não é isso. Você não pode fazer esse tipo de divisão. Você não pode servir a dois senhores. E quando você está se dedicando às atividades deste mundo passageiro, no seu trabalho, nos seus estudos, na sua convivência, na realidade você não está servindo a outro Senhor, você está servindo ao mesmo Senhor. Aqui que está, se nós formos dividir, vai dar problema. Se nós formos dividir, vai dar problema, porque nós vamos estar servindo a dois senhores, a Deus e ao mundo. Mas não é isso. Se eu, na prática, divido essa realidade, tenho os meus momentos com Deus. Quando? Quando eu estou assistindo o programa Amigos de Deus, é o meu momento com Deus. Quando eu estou na missa, quando eu estou rezando o terço, quando eu estou ajudando lá na minha paróquia, este é o meu momento de servir ao Senhor, meu Deus. Mas, como eu preciso trabalhar, como eu preciso estudar, então eu tenho também o momento de servir às realidades deste mundo, a minha família, aos meus amigos. Eu também preciso de um momento para descansar, até para me divertir um pouco. Aí não vai dar certo, porque eu estou servindo a dois senhores. Você entendeu? Então, quando eu estiver com um, eu vou estar negando o outro. Ou seja, quando eu estiver com Deus, eu não vou dar atenção ao meu trabalho, eu não vou dar atenção à minha família, eu não vou dar atenção aos cuidados até com o meu corpo. Então, eu vou estar tanto com Deus, que eu não vou comer, eu não vou dormir. Estou exagerando para você entender. E quando eu estiver com essas realidades passageiras, mais necessárias deste mundo, eu não vou estar nem lembrando que Deus existe e vou estar fazendo tudo aquilo que me der vontade, tudo aquilo que no mundo existir como mentalidade, não vai dar certo, porque, na realidade, dessa forma, nós estamos servindo a dois senhores. Agora, se Deus é o único Senhor da minha vida, Ele vai conduzir e orientar a todas estas outras realidades, mesmo passageiras. Escute. A opção exclusiva que um cristão faz por Deus, quando aceita o seu chamado, na realidade não lhe afasta do mundo. Não vai trancar essa pessoa numa bolha. Veja que bonito. Essa opção por Deus, como meu único Senhor, como seu único Senhor, deve nos impelir, diz São José Maria Escrivá, a dirigir tudo. Tudo é a minha família,
o meu trabalho, os meus estudos, até a minha diversão, tudo dirigido para o Senhor, tudo orientado pelo Senhor. Então, dessa forma, ao mesmo tempo, eu me dedico a Deus e também ao próximo, naquilo que em justiça lhe cabe. Por exemplo, a minha família precisa de atenção, você concorda? É justo que eu dê atenção à minha família. E a minha relação com Deus me impele a isso, não nega isso. Não, eu não vou dar atenção à minha família porque eu tenho que rezar, porque eu tenho que passar o dia na paróquia. Está errado isso aí. Uma coisa não nega a outra, uma coisa orienta a outra na medida certa. Na medida certa, eu tenho que dar atenção à minha família, eu preciso ir à missa também. Eu tenho que dar atenção à minha família, mas eu preciso de um momento todo dia para estar na intimidade com Deus em uma oração. Como Jesus, às vezes acordava de madrugada, subia numa serra, mas depois descia. Não ficava lá o tempo todo, descia. Veja aquela cena de Jesus com os apóstolos lá no Monte Tabor, estava tudo tão bom, mas Jesus diz, olha, agora é hora de descer. Mesmo Pedro dizendo, mas está tão bom aqui. Não, mas vamos descer, agora é hora de descer. Você sobe para descer, você sobe para descer. Para a vida oferecer. Está dando para entender, meu irmão? Se está, vai deixando nos comentários, coloque aí, eu estou entendendo o que Deus está me dizendo. É assim que nós devemos viver diante de Deus e diante dos homens. Dando a cada um o que é seu. Senhor, muito obrigado por essa palavra tão iluminadora. Dai-nos, Senhor, o devido discernimento no nosso coração para a atitude certa em cada situação. É assim, imitando o teu exemplo, Jesus, que queremos viver diante do Pai e diante dos irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima e São José, seu castíssimo esposo. Que riqueza, não é não, meu irmão? Hein, minha irmã? Diga aí. Que ensinamento maravilhoso este de São José Maria Escrivá, que libertador. Tem gente que vive assim numa perturbação na cabeça, você sabia por causa disso? Achando que está dividido, né? Está servindo a Deus e não está servindo aos irmãos, está servindo aos irmãos, está servindo a Deus. Veja que maravilha encontrar aí não uma divisão, mas uma integração. O que foi que você entendeu? Aonde Deus lhe favoreceu? O que foi que Deus lhe falou? Aonde Ele lhe tocou? Deixa aí no seu comentário. É muito importante que você também interaja conosco. Quero convidá-lo a rezar essa Ave Maria. Lembrando, não esquece, todos os sábados às 6 da manhã tem missa na comunidade Mariana Boa Semente e você é nosso convidado. Cedinho, às 6 da manhã, faça do seu sábado um dia realmente mariano, um dia de peregrinação mariana. Venha à Boa Semente, participe da missa conosco, fique mais um bocadinho aqui, faça o seu momento de oração e volta para a sua missão. Vamos rezar? Por favor, reza nas nossas intenções, nós rezamos nas suas e já convidamos você para a segunda parte dessa sequência tão rica, a cada um o que é seu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço e o convite para nos encontrarmos no próximo episódio. Seja um divulgador desse momento de reflexão, amigos de Deus na sua família, entre seus amigos, nas pessoas que trabalham com você também. Lá, junto a eles, divulgue esse momento. Se lhe fez bem, compartilhe com alguém. Deus lhe abençoe e Maria lhe guarde. Tchau.